Olá, eu sou Julie Gotchal, sou fonoaudióloga infantil, atuo com distúrbios da comunicação com enfoque no autismo. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre comunicação alternativa. Então, o que é comunicação alternativa? É o uso de sistemas e recursos que vão auxiliar, vão ajudar as pessoas com necessidades complexas de comunicação a conseguir se comunicar. E ela pode ser tanto uma comunicação alternativa, quando eu tenho uma pessoa com uma dificuldade de comunicação, que ela é não verbal, então ela não consegue se comunicar por meio da fala, e essa comunicação, esse símbolo, esse sistema, ele vai vir para ser uma alternativa àquela comunicação que não emergiu ainda, aquela comunicação alternativa, aquela comunicação verbal que não existe. Ou ele pode ser um sistema, um recurso que vai aumentar a comunicação daquele indivíduo. Então, eu tenho, por exemplo, eu falo um número determinado de palavras, mas o esperado para minha idade é muito acima disso. Então, esse meu sistema, ele vai complementar a comunicação verbal que eu já tenho. E aí, um grande ponto importante, que é um dos maiores mitos da comunicação alternativa, que é a comunicação alternativa e aumentativa atrasa a comunicação ou a fala. A minha resposta com todas as letras é não atrasa a comunicação e nem a fala. Então não é porque a gente inseriu o uso de um sistema para aumentar ou complementar essa fala que a fala da criança não vai vir mais, ou que eu vou atrasar o desenvolvimento de fala e linguagem dessa criança. Muito pelo contrário. Hoje a gente tem sistemas comprovados com bases científicas que eles inclusive ajudam a aumentar essa comunicação. Então ajuda a criança a entender o que é a comunicação e aí ela desenvolver e conseguir falar. Então é importantíssimo que a gente entenda, e principalmente nós profissionais, os meus colegas de profissão, não reproduzam esse mito, Isso é um mito, isso é uma mentira, A gente a gente tem comprovação científica e a gente tem base em evidência de que a comunicação alternativa e aumentativa, ela auxilia e ela ajuda no desenvolvimento da comunicação e da fala. Então não é verdade que isso pode atrapalhar. Então fiquem tranquilos, se os filhos de vocês, os alunos, os pacientes precisarem desse recurso, procura um profissional que trabalhe na área, que entende sobre esse recurso e não precisa se preocupar em relação ao atraso. Muito pelo contrário, a gente vê o contrário na clínica. A gente percebe que quando a gente inicia algum uso de comunicação alternativa e aumentativa, e a gente percebe um aumento da verbalização, um aumento da produção vocal. Então fiquem tranquilos quanto a isso. Um outro ponto a gente tem os sistemas que são usados para comunicação alternativa. Então a gente tem sistemas muito conhecidos, principalmente para crianças com autismo, que é o sistema PECS, que é um sistema por troca de figuras, que tem base em evidência e foi feito com base nos princípios da análise do comportamento, que ele foi desenvolvido e tem uma vasta base em evidência para crianças com autismo, mas que também pode ser usado para outras demandas, mas ele tem uma base robusta em evidência para crianças com autismo. Por quê? Porque ele auxilia e ele ensina o passo a passo da comunicação. Então ele ajuda a criança a entender desde o que é a comunicação até conseguir fazer comentários, perguntas, nomeações. Então ele é um sistema muito utilizado. E ele trabalha com o principal ponto para as crianças com autismo, que é a intenção de comunicação. Então ele ajuda as crianças a desenvolverem e a melhorarem a intenção de comunicação, que é um ponto muito importante para as crianças com autismo. Mas para além do PECS, a gente tem outros recursos de comunicação alternativa. A gente tem hoje um que vem chegando no Brasil com bastante força, que é o POD. A gente tem os sistemas de alta tecnologia, que é o uso de aplicativos e outros recursos para comunicação. Então, é importante que a gente entenda que nem toda comunicação alternativa e aumentativa é PECS, muito pelo contrário. O PECS é um sistema de comunicação alternativa e aumentativa muito bom, com muita base em evidência, muito utilizado pelos fonoaudiólogos e outros profissionais, mas ele não é o único. Então a gente precisa entender se a criança não se adaptou, se aconteceu alguma questão em relação a isso. A gente também tem outros sistemas de comunicação que podem ser testados com essa criança, que podem ser implementados com essa criança, quer dizer. E aí um outro ponto importante, que é a diferenciação entre o uso da comunicação alternativa e o uso de pistas. Então, o uso da comunicação alternativa e aumentativa, ele é o uso para
a comunicação da criança. Então, na fonoaudiologia, é o que a gente chama de vocabulário expressivo. Então, e na análise do comportamento, o que a gente chama de comportamento de falante, que é o que a pessoa, né, o que aquele indivíduo que está usando aquela comunicação quer se comunicar. Então, aquele sistema, aquele recurso, ele vai ser exclusivo do falante, da criança, do indivíduo que está querendo falar, está querendo comunicar. E a gente vai ter outros recursos que vão ser o que a gente pode chamar de pistas visuais, de recursos visuais, que vão auxiliar o adulto, o parceiro de comunicação, a se relacionar e se comunicar com aquela criança. Da mesma forma que quando eu, pequena, estou desenvolvendo a minha linguagem, eu recebo inputs tanto para eu conseguir imitar, quanto para eu conseguir entender a fala de um adulto ou de um parceiro de comunicação falante. Então, para eu conseguir auxiliar aquela criança a usar um recurso visual, a usar um sistema de comunicação alternativa, eu preciso também me comunicar com ela por meio de pistas visuais. Então, o que eu quero dizer com isso? Para que a criança use cada vez mais um sistema de comunicação alternativa, algum mecanismo para se comunicar, a gente precisa pensar assim: eu também preciso me comunicar com aquela criança por meio da comunicação alternativa. Então eu posso ter alguns recursos complementares, por exemplo, um chaveirinho de comunicação, que ele vai, toda vez que eu falar pra criança, a hora do banho, eu vou mostrar junto com a minha fala, eu vou mostrar pra ela uma pista visual que vai dizer hora do banho, hora de me comunicar, hora de comer, e esses recursos vão modelar e auxiliar o uso contínuo dessa comunicação alternativa. Então, hoje era um pouquinho isso que eu queria comentar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários ou me mandar uma mensagem no inbox, por e-mail, e a gente vai conversando, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.